Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E eu vou começar apresentando as mulheres. A gente diz que os últimos serão os primeiros, por causa da apresentação, mas aqui as mulheres são as primeiras e são as últimas também. Tudo bem. Sempre com as mulheres. Nossa presidente do Badesul, Suzana Cacuta. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aí nesse programa tão importante. Presidente, nós por onde agora? Agora, mais recente, nós estivemos em New Orleans, né, apresentando lá o câncer de saúde, tratando da questão de infraestrutura também do Estado. Muito bom. Foi o Obama, o Trump teve que engolir com farofa o Obamacare, hein? Não teve como mudar. Né? Mas sabe que foi muito interessante, porque aquela região foi a região que mais recebeu investimento do governo Obama, em função do Katrina. Sim, sim. Né? Então, toda a infraestrutura é nova. Inclusive o Alexandre Crespo era cantor lá e tal, estava na Noruega quando deu o Katrina. E ele recebeu o seguro do Estado e recebeu o financiamento para uma casa nova para pagar em 30 anos. É um troço fantástico que fizeram. Ele saiu inclusive lucrando. No prejuízo ele saiu lucrando. E tem uma percepção, assim, em geral, né, de que se a gente não consegue enxergar muito daqui qual é a linha de condução, né, lá também não é muito diferente não, viu, Paulo? As pessoas lá não conseguem entender, porque o processo de decisão ora vai num sentido, ora vai em outro. Então também tem muita insegurança e incerteza lá. Sim, agora com o Trump vai mudar tudo mesmo, porque é um anal sem timoneiro, né? Tá à deriva. É tudo tomado ao sabor do improviso, do momento. Tudo. É interessante agora ver. Não vai ter muro, né? Vai continuar sendo, vamos fazer manutenção. Eu acho que também tudo isso, eu acho que tem assim, o seu momento realidade, né? Numa hora dessa cai a ficha que não dá para construir um muro. Mas né? quem é que não sabia? Assim, todos nós sabíamos aqui. É que eu acho que tem uma confusão, né, Paulo? Eu acho que o cara, como ele teve no mundo empresarial muito sucesso, e daí manda quem pode, obedece quem... E tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu acho que o cara quis reproduzir no campo político e na governança de um país tão importante esse modelo, e isso não dá certo, né? Júlio César Caspani, melhor prefeito que Cachoeira já teve, grande deputado estadual do Rio Grande, grande amigo, companheiro, leal, e não é à toa que te mantens como chefe de gabinete da OAB durante tanto tempo, né, Gaspar? Muito prazer, muita honra para mim. Alegria de estar contigo. Alegria nossa. E o privilégio de estar ao lado do meu presidente, do deputado Lula e da nossa presidente. Então já apresenta os nossos convidados, já que tu te ensaiou para apresentar. Apresenta, por exemplo, os nossos parceiros de debate. Não é convidados, aqui são todos parceiros de debate. Presidente Ricardo Breyer, já conhece há bastante tempo. O Breyer tem 15 anos de OAB. Estamos juntos lá dentro, nesse período em que ele conselheiro. Exatamente, desde 2007 nós iniciamos uma caminhada com o presidente Lamarck, que era para ser de 3 anos, ficou sendo 6. E de lá conseguimos alavancá-lo com a força de todas as 27 seccionais, por unanimidade, levaram ele à presidência da OAB Nacional. Primeiro gaúcho. Agora é meu vizinho, sabia? Primeiro gaúcho que efetivamente... Está morando no meu condomínio lá, mas meu vizinho. Realizando um grande trabalho, um extraordinário papel, importante para nós. Não é de Cachoeira. Mas eu acho que não é por acaso, porque não é por acaso, né? Por ali nós levamos para lá, né? As coisas acontecem assim, né? Por afinidade ele é. Por afinidade ele é. O grande gaúcho. E tu vai apresentar o nosso deputado Sérgio Turra? O deputado Sérgio Turra, que eu tenho o prazer de encontrar aqui, é filho do meu grande amigo. Tive o privilégio de conhecê-lo há muitos anos, o trabalho admirável que ele faz por esse Brasil. E tenho certeza que
tenho Com certeza... ascendência nacional, além de ministro, que ele foi, tudo mais. Sim, com tudo. Hoje ele é presidente Sim. da Associação Brasileira de Proteína Animal. A grande perspectiva que o Brasil tem nessa área deve muito a ele. Muito a ele. E tu acha um trabalho que o fruto admirável. Nasce longe do pé, não? Não nasce. Esse aí está seguindo o trilho aí, e até porque em determinados momentos certamente tem uma conversinha muito particular. Que alguma coisa... Cada vez que ele vem aqui eu tenho que falar na aliança dele, senão a esposa dele reclama de mim. Não mostra que ele tem aliança. É, maravilhosa, né? Maravilhosa. Não, porque na volta dele, mas tu conhece da Assembleia, né? Sim. Conhece, né? Então tá. Então, São outros. tem que deixar a marca. Quando ele se elegeu deputado, era bem fininha a aliança dele. Olha, assumiu a Assembleia, ela engordou. Não, 22 anos. Tá brincando? Casado, 22 anos? 22, casei cedíssimo. Tá brincando, tio? Recém-formado, advogado, né? Minha esposa também bastante jovem, mas estamos aí. Tu tá pagando a tua OAB direitinho? Sem dúvida, pagando sempre. Agora mudou, inclusive a gente tem que ficar ligado pela internet, que é um avanço. Mas... Digital. Exatamente. Então, estamos em dia com a OAB. Tu já tens a relação dos beneficiados com empréstimos do Badesul, não? Na Assembleia? Eu tenho lá, a Suzana sabe que eu tenho, não foi ela que me deu. Não vou dizer como é que eu consegui. Nos passou todas as informações a respeito da sindicância, não é? E entendemos que foi efetivamente um trabalho sério, como só ia acontecer. Que prejuízo deixaram no Badesul? Eu acho que existem vários, né, Paulo? Mas existe um bem concreto que é resultado, né, na ponta da caneta da nossa instituição, que tem muita dificuldade hoje de se levantar, e a gente agora esse ano está lutando contra o terceiro ano em prejuízo, né? É um requisito frente ao Banco Central, a gente não pode estar o terceiro ano em prejuízo. Fora o institucional, né? Então, no momento em que o Rio Grande do Sul tão precisa do Badesul, a gente está tendo que sarar essas mazelas internas, né? Então, vê os argentinos aqui. Não conosco. Mas ali não tem crédito irrecuperável. É muito difícil. Na verdade, essa empresa na Argentina... Aí essa também, né? É uma grande holding, né? O grupo Pescarmona também entrou em recuperação na Argentina, né? Ela está atualmente, eles entraram numa chamada recuperação extrajudicial, estão entrando como agentes financiadores pela importância desse negócio na Argentina. O próprio Banco Mundial está botando dinheiro na recuperação lá. E nós temos um aval corporativo, né? Então, esse aval, ele deve trazer para nós dentro desse processo. O que é o aval corporativo? Eu quero entender. Na verdade, assim, quando foi contraído esse financiamento aqui no Badesul, havia um sistema haveria um conjunto de garantias por detrás, né? Uma das garantias eram os chamados recebíveis, né, de operações junto... na área de energia eólica no país, onde nós teríamos indexado o recebimento de cotas, né, desses recebíveis. Um outro era esse aval do grupo mãe na Argentina, era um aval corporativo que era dado, e o terceiro era a evolutiva da própria planta que iria ser construída, né? Então, na verdade, nós ficamos sem a planta, porque a planta nunca existiu, não houve nenhum tijolo posto, né? Nós não se performou os recebíveis, porque para você ter... Como é que adianta o dinheiro para essa gente? É isso que não dá para entender. Essa é uma boa pergunta, né? Então, os recebíveis também não foram performados, né? Porque o recebível é assim, né? Não adianta a gente querer... a tua parte, o terceiro que está dando o recebível tem que concordar. Sim. E não houve isso. Então, a única garantia que nós temos nesse financiamento, que na origem eram os 52 milhões, é o aval corporativo. Que a gente passou por uma fase muito difícil, porque lembram, no governo da Cristina Kirchner, tinha toda uma lei impedindo a saída de recurso da Argentina. Agora, essa mesma empresa mãe lá entra em recuperação, e, obviamente, dentro dessa recuperação, a gente também perde valor no nosso aval corporativo. Agora, eu estive em Portugal, recentemente, trouxe um editorial lá que começava dizendo assim, se dizia antigamente que da Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos.
Vocês prestem atenção, depois faz pergunta, não sabe responder. Porque tem prova depois no final do programa. Não, ele viu o Paulo Cruz chegando, se fardando para entrar em campo, ele já ficou todo. Pô, que reforço, o presidente do Cindy Lojas está chegando. De Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. E aí o editorial dizia, basta substituir Espanha pelo Brasil. Todos os negócios, praticamente todos os negócios de Portugal com o Brasil fracassaram. A Oi, a Simpor, o Sonai, que saiu daqui depois da venda com 700 milhões de euros de prejuízo. E foi citando todos os negócios com o Brasil. Agora fica aquela sensação, já estou apresentando o Paulo Cruz, nosso presidente de loja. Tudo bem, presidente? Tudo bem, boa noite, prazer estar aqui contigo. Mas olha, magrinho, corpinho de bailarino espanhol, né? Ginástica. Ginástica. Muita ginástica. Pode vestir a camisa de centroavante do Inter, mas está faltando goleiro. Tem altura para goleiro. Tem altura para goleiro. Tem? Não tem corpo. Como não tem corpo de goleiro? O goleiro tem que ser mais forte. Pô, tá louco? Um dos melhores goleiros que eu conheci. O Gilmar era magrinho, não era um goleiro. Até o Manga era magrinho. O Manga era magrinho. Tafarel. O Danilo Fernandes, né? Danilo Fernandes. Tem as perninhas e um camitinho. Né? Mas por onde se olha no Brasil, nosso presidente OAB, temos problemas. Aonde vamos buscar uma solução para os problemas? O senhor enxerga, além do Cláudio Lamac, que eu sei que ele vai dizer, alguma liderança capaz de mudar esse Brasil? Boa noite, Paulo Sérgio Pinto, muito obrigado pelo convite de estar aqui no teu programa. Poder todos da mesa também é uma satisfação importante a gente debater, e acredito no debate como uma forma de aprimorar o raciocínio. Entender o Brasil é uma coisa muito complexa. Se a gente for buscar os resultados de hoje, a gente não vai entender o Brasil. Esse dia eu estava na Federação e fiz uma palestra lá para entender um pouquinho do porquê que nós somos tão passivos, porquê que nós, de alguma forma, não temos uma indignação, porquê que sempre estamos escravizados, digamos assim, a políticas e não conseguimos nos libertar a respeito disso. E, Paulo, eu fui pesquisar isso e encontrei algumas datas que me impressionaram muito, porque a gente, no Brasil, não consegue, às vezes, delimitar o campo temporal disso, antropológico e sociológico. Tem que entender isso, porque é impossível nós ficarmos escravos a políticas patrimonialistas no Brasil, de anos. Aí eu vou ver, nós temos 500 anos, né? 517. Estava lá, né, Paulo? Não, que era na Fundação do... Federação. Ah, nos pesqueiros do descobrimento. Estava junto também, acho que 388 anos de escravidão. 388 de escravidão, cabeça baixa, imperialismo, coronelismo, colonização, sem poder falar nada. Sai desse processo, busca a República. Ficamos ainda 66 anos da proclamação da República com a escravidão no Brasil. Proclamamos a República, ficamos 66 anos ainda. Todos os governos, se vocês me apontarem um governo, desde a República até hoje, estável, que teve um mandato estável, nós não temos na história isso. Porque nós temos também 21 anos de ditadura. De 64 a 85, depois nós temos um suicídio de um presidente, nós temos um acidente. Não, nós temos o Estado Novo, que foi a maior e mais sangrenta das ditaduras do Brasil. Né? Também. Foi o Estado Novo de Getúlio. E agora, recentemente, na história moderna, 2 impeachments, a partir de 88 na Constituição. Então, nós não conseguimos, talvez, sair desse emaranhado cultural da política patrimonialista do Brasil, onde se misturou o dinheiro público e o privado. Não dinheiro para a coletividade, não dinheiro para a sociedade. E aí eu falei muito bem, o Sérgio Buarque de Holanda escreve muito bem isso, Reis dos Poderes, e depois ele fala dos donos do poder que nasce dessa colonização, que até hoje, vamos longe, o Dr. Carlos Magalhães e outros. O José Sarney, família Barbalho, então, os Amazonino Mendes. Todos perpétuos. Coincidentemente, todos afiliados à Rede Globo, sabe? Isso, e todos afiliados à Rede Globo, todos têm TV. Estão lá citados na obra do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, que a gente consegue ver o patronato, patrimonialismo. Então, hoje, talvez, o Brasil tenta se libertar disso, mas não consegue. A política é uma política hoje, não a política como um todo, porque nós só podemos trabalhar vivendo da política.
Os bons políticos, que eu disse lá, estão sem voz. Os bons políticos estão abafados. A política está sendo muito duramente criticada, né? Aquelas questões todas que eu disse lá dos pilares de um Estado democrático. Poder legislativo. Ninguém acredita no poder legislativo. Os bons políticos estão pagando caro. Caro. Executivo. Também, que é um dos pilares da democracia, ruiu no país. Hoje temos um governo que é contestado. Sua legitimidade, tivemos um impeachment recente. Descobrimos toda uma questão partidária ao longo do tempo que se manteve o executivo com as grandes negociatas das empreiteiras do país. E o único que nos cabe é o judiciário, que é o terceiro. E o judiciário é a garantia da segurança jurídica. E hoje parece que o judiciário é questionado também nas decisões que estão sendo tomadas nessa questão da Operação Lava Jato e também naqueles outros crimes comuns de por que esses criminosos continuam presos, que cometeram um roubo à mão armada e mesmo sem condenação definitiva continuam presos e a questão do colarinho branco, digamos assim, estão saindo porque não tem o trânsito em julgado também, como agora teve as duas saídas do Bunline, né, e do Eike Batista. Isso. E hoje provavelmente vão ter... José disse, então nós não estamos numa sintonia, talvez, e acho que nunca tivemos, Paulo Sérgio. E a liderança? Nós não temos no país olha o que diz foram mortos, né? A Regiane Mota aqui, está me parabenizando pelo meu aniversário, que foi a semana passada, mas agradeço, viu? Porque a gente faz tanto tempo que não é mais verdade. Mais um belo programa, parabéns pelos convidados. Lembre-se, lembrete, nosso Brasil é uma tristeza, os políticos pior ainda. Em Brasília, para onde vamos passar ou parar? Fundo do poço, não, fundo do poço já passamos há muito tempo, nós já mergulhamos no fundo do poço. Espero que algo de bom aconteça, fechar tudo em Brasília e começar do zero. Olha, eu estava dizendo hoje, conversando com a Suzana antes do programa, se redundasse na extinção dos partidos políticos e a eliminação dos políticos envolvidos nas falcatruas que estão aí, eliminando, como fez a Itália, mais de 2.000 políticos e acabando com as círculas partidárias para começar novos partidos, menos partidos, que nós temos aí é uma barbaridade, né? As matérias estão aí mostrando para que servem esses partidos que estão sendo formados no Brasil. Nós já esquece até a punição. Se fizesse isso, mandasse para casa, eu concordo. Já resolveria o problema. Para frente. Vamos começar. Nós criamos um corporativismo. Vamos começar um novo Brasil. O que o Ricardo falou, todos os setores da sociedade formaram corporativismo. A justiça, minha mãe era uma serventuária da justiça. E eu acompanhei. Ela começou a trabalhar na justiça, lógico que eu não estava ali, ela tinha 25 anos, se aposentou com 50 e viveu até os 84. No período dos 50 anos dela até os 84, ela faleceu em 2001, o crescimento salarial dela, mesmo aposentada, foi tremendamente, foi um absurdo, muito maior que quando ela estava nativa. E isso foram coisas que se conseguiram ao longo dos anos. O corporativismo de todo, do direito, dos advogados. Esses dias nós tivemos uma reunião, falei de... Mas tu está falando, vamos deixar bem claro que está falando, porque ela era funcionária pública. Ela era. De um poder intocável, que é o judiciário. Exatamente. Intocável. Essas conquistas todas dela é do judiciário. Em compensação, quem, junto com ela, se aposentou na iniciativa privada... viveu a míngua miseravelmente. E essa reforma previdenciária, vou dizer de novo aqui, que ela continua beneficiando quem sempre beneficiou e prejudicando quem sempre prejudicou, que é o povo brasileiro. Exatamente. Não sou a favor ao aumento da idade, tudo, mas o que estão fazendo com o trabalhador brasileiro... Estou tirando também a reforma trabalhista, que é necessária, mas a reforma previdenciária, quem concordar com ela é uma punhalada no coitado do povo brasileiro, do aposentado brasileiro. É terrível o que estão fazendo com o aposentado. Os militares continuam recebendo seus benefícios, o Poder Judiciário da mesma forma. Vai ter que trabalhar mais um pouco e tal, mas os benefícios são exatamente os mesmos. Convenhamos, hein? Uma punhalada no povo brasileiro. Mas aí que eu ia chegar, né, Paulo? Então nós temos 15 mil sindicatos no Brasil. Nós temos uma arrecadação sindical terrível no Brasil, que movimenta muito, gente que não trabalha.
Então tem uma série de coisas que tem que implementar. Se não houver, se a sociedade não se mobilizar, cobrar, não adianta tirar os políticos que estão lá. Virão os outros. Os políticos que estão lá são um reflexo da nossa sociedade. Isso é uma grande verdade, porque eu sempre falo, não vejo nenhum que tenha cargo eletivo, pelo menos, que tenha vindo de Marte ou do inferno. O inferno é o caminho, na minha crença... A maioria deles vem do inferno. Pode Não, ser vão ir. Não vem do voto. Eleitos por diabo. Infelizmente, nós, cidadãos, fazemos pouca política, nós nos importamos muito pouco para o coletivo. Quase uma reunião nenhuma, de quase condomínio, eu faço um desafio, quem é que vai na reunião? Quem é que quer ser síndico? Não, hoje eu vou ficar vendo a novela, o jogo do Inter... Porque a estrutura do síndico é quase de um partido político. Mas é por aí Os caras que se agarram ao poder, formam a chacrinha, a chacrinha disso, a chacrinha daquilo, e a chacrinha elege permanentemente o síndico. Mas a nossa sociedade é e nós, a gente te afasta. Exato, e o que está acontecendo agora, que a gente falou em tantas reformas, e uma que está caminhando aí paralelamente, é a reforma política. Que também não Que está claro. está trazendo no seu ventre a coisa mais esdrúxula, especialmente também nesse não vai momento, acontecer. que é a Não vai lista resolver fechada. nada. A lista fechada A proposta é a não resolve salvação nada. desses canalhas, porque a verdade é essa. Ela é uma cortina para quem tem o rabo preso. Desculpa o termo, mas essa é a O verdade. pessoal está lá, E a todos, Renan está lá. Todos estão Todos estão lá, obviamente, todos continuam lá e exatamente. vão continuar. Não, e agora Um ele detalhe. queria o voto em lista. Para você, Quem é que pra você ia se ver, eleger? veja um detalhe, Paulo Sérgio. O Renan Calheiros, que hoje é presidente do Senado, não é mais, Não. foi até outro dia. O Renan Calheiros tinha renunciado ao mandato porque ia ser caçado por corrupção. Sim. E Ele tá lá. se voltou de elegeu novo. E voltou. esse é o voto do povo. E o E Jader voltou Barbalho? com o poder de ser Jader. presidente do Senado. Uma vergonha. Jader Barbalho tem tantos, Sarnez, etc. Mas tem uma observação que eu preciso fazer aqui. O presidente Fernando Henrique Cardoso, se vocês recuperarem na memória, tinha afastado alguns desses do poder. Eles voltaram e não foi agora, foi desde 2002. O Collor, o Maluf, que é do meu partido, não podemos fazer. Eles voltaram a cercar e fazer alianças Mas a quem partir foi que do o Lula. Fernando afastou? Nem o Eduardo Jorge, que era Sarney o estava secretário-geral fora, do sim, senhor. governo? Sarney estava fora, Barbalho, Collor não fazia parte do governo dele. Eu não estou dizendo que ele foi à perfeição, estou dizendo que diferentemente Mas do eram que veio todos depois. apoiadores do governo dele. Não, nem falar, não E ali estavam se no criou governo. O Fernando o quê? No núcleo Muitos benefícios central. já no governo O Fernando dele. Henrique, Pô, o estamos Sarney, aliados ao governo. não. Bom, mas assim, Mas por enfim, favor. nós precisamos continuar acreditando, a sociedade precisa se envolver mais. É difícil, mas eu acredito Quando nós que... imaginaríamos o PP aliado ao PMDB? Nunca, Eu acho que eram tem- inimigos mortais. É o PT? E o PP aliados ao PT? A nossa arena aliada ao PT? Não. Eu acho que tudo. tem uma outra coisa, Aí, né, Paulo? eles todos juntos, inimaginável. Não, passaram todo o tempo juntos no Eu acho governo que Lula e Dilma. tem uma outra coisa que vale sempre a pena a gente lembrar, né? Que é o princípio básico das coisas. A gente diz viver numa democracia. Que democracia é essa? Que traz todo esse distanciamento, onde o governo quer para ser de todos, para todos e por todos. Não é assim, porque hoje não é assim. Tudo isso que a gente está falando, nas próprias hoje, nas reformas que estão vindo por aí, o princípio da segmentação ele é contrário a tudo isso. Né? E o grande perigo desse tipo de democracia é escorregar por uma coisa que nós estamos vivendo hoje, que é a anarquia. Começou a dar sinais claros, disso aí. Lá no Espírito Santo, aquela Sim, saques hoje no Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro, então assim, nós estamos à beira de um caos Mas muito sério. a tendência, infelizmente, é pela insegurança que nós estamos vivendo, pela falta de representatividade e se sentindo meio abandonados, isso vai gerar espaços para a anarquia. Pode gerar espaços. Tem gerado. Então, esses espaços todos abertos são um perigo, né? Mas eu quero dizer que a conscientização, a única forma, talvez, não sei se vamos ter tempo, Paulo, Claro, pode falar. que é a questão da conscientização popular. Nós da OAB, a partir do ano que vem, junto com as entidades, todas as entidades, nós vamos realizar a campanha do voto consciente, vamos levar informação à sociedade. Isso é muito importante. Com todos juntos, federações, associações, entidades de bairro, é uma luta ferrenha, nós estamos aproveitando a experiência que tivemos na questão da segurança pública, né, que foi maravilhosamente, mas o parlamento não quis enfrentar o tema da CPI. Mas, enfim, nós vamos tentar fazer essa campanha do voto consciente, né, a questão do Caixa 2, que está um risco muito grande, porque isso tem vindo toda hora. Vamos extinguir o Caixa 2. Sempre vem essa fumacinha para se reunir.
E eu sabe que essa primeira votação do foro privilegiado, que concede, extingue o foro privilegiado, vindo do Senado, falta mais 3 para votar, mais 3 Tem sessões. alguma coisa. Isso aí, para mim, tá me entendendo? Foi muito fácil abrir mão do foro privilegiado, onde a nossa Constituição trata com maior taxatividade de indicadores que recebem o foro privilegiado. E já estamos tendo notícias do Judiciário, temos a questão da reforma, não sei como é que vai ser a fumaça essa do Caixa 2, se vai virar anistia ou não vai virar. Mas a força que está vindo uma onda contrária a toda a questão da uma coisa é certa, né? A impressão que dá é que vai uma se necessidade empurrar. de proteção dos piores, dos ruins, dos bandidos, vamos ao termo. Esse que é o problema, né? E a onda está vindo, enfrentar isso engolir a todo. sociedade. Mas é um movimento O problema ruim, é a né? sociedade se achar, não, eu não participo disso e todo mundo é igual. Não é todo mundo igual. É muito Porque, na difícil verdade, você tem dois... estar na vida pública nesse momento sendo tem sério, 3. correto, né? Tem muita gente. Tem muita gente. Eu acho que esse processo é muito grande. Partidos ingessam. Deste processo Esse de pessoal. depuração que, infelizmente, agora o próprio judiciário está se encarregando de voltar atrás do ponto de vista da descrença das pessoas que estavam vendo punição. Quem imaginava antes um governador num estado preso, chefes da Casa Civil, enfim, estava havendo um encaminhamento interessante, estão soltando, esse que é o Hoje eu problema. não sei ainda. Acho que O Zé Dirceu está... Estava dando o último voto e parecia favorável. Exatamente. Sim. No dia que ele é denunciado pela terceira vez. Claro que isso é revoltante. E não poderia e não deveria acontecer. Nós precisamos passar por esse processo duro de depuração com a valorização daqueles também que saírem desse filtro. Isso não acontece todo mundo, é generalizado. E nivelado por baixo. Então esse é um problema também. Tem a questão da legitimidade do atual governo federal também, que é muito contestado, seja por ideologia, seja por a questão da corrupção de muitos integrantes do governo também, que de alguma forma não tem a credibilidade de fazer votações tão importantes para o país. Aquelas pessoas Mas a população, Ricardo, nesse momento, eu acho que deveria apoiar esse governo, ao menos para que fizesse a transição. Cobrasse, exigisse, mas nós temos que ter uma transição. Nós temos, em 2018, nós temos eleição. E aí, não sei se o Brasil aguenta até lá. E aí a população... O problema é que ou convoca a eleição geral, porque imagina o Congresso... Mas de que eleger um presidente... E de que forma nós vamos convocar a eleição geral hoje para os partidos do jeito que estão? Toda essa satisfação com a reforma da Previdência, que tem que ter, mas a forma como ela está sendo dita, não teve um espaço para um debate. Vamos fazer um debate grande, precisa as reformas. Mas não vai passar, a reforma previdenciária não vai passar, tal qual está aí não vai passar. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou recebendo medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança. E o cuidado é preponderante. O resto é charlatão que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Nós vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 de 66 e 5.194 do mesmo ano, que garantem 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização de defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a melhor dica para quitar o financiamento da casa é o consórcio de imóveis Unicred. Com Unicred você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros
sendo que a Unicred ainda ajuda na documentação. Informe-se sobre as cartas de crédito a partir de R$250 mil e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio ou converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. Paulo Sérgio, quem autorizou esse empréstimo do Badesul? Que garantias foram dadas para estes argentinos? Edson Leiria, lá de Uruguaiana. Bom, esse financiamento ele foi concedido... Olha que afinidade de WhatsApp, não para aqui, tá vendo? No período aí de 2013 e 2014, né, ele era para implantar aqui no estado uma fábrica de aerogeradores, né? Essa empresa argentina é chamada IMSA, né? É uma empresa que tem uma série de investimentos no Brasil, né? Vários campos de energia eólica e hoje está em recuperação judicial também no Brasil, né? Então ela está no Brasil em recuperação e na Argentina também. E a IESA a mesma coisa? IESA a mesma coisa. IESA era do grupo Inepar, né? A IESA, nós financiamos aí a implantação do site deles e essa implantação estava associada ao polo naval ali, né? Acabou não acontecendo como deveria e nós acabamos na IESA ficando com a garantia dos pavilhões que estão lá. A gente não poderia dizer que são pavilhões industriais, são galpões. Quanto vale aqueles pavilhões? Hoje está muito depreciado, né, Paulo? Nós devemos estar falando ali, olha, muito bem pago, talvez uns 15 milhões. 15 milhões, com o total? Muito bem pago. Financiamento total de quanto? 46. Beleza, né? Sérgio Turres. Isso não é dinheiro. Isso só tem valor, olha, né, Paulo? não estamos falando em banco comercial, que o dinheiro é do cliente, aí vem pela captação e pelo investimento, pelo spread que o banco ganha. Nós estamos falando de dinheiro do Tesouro. Isso é dinheiro do contribuinte. Badesul, BRDE, BNDES, é todo dinheiro do contribuinte. É dinheiro entesourado. Concorda, absolutamente. César Gaspani? Lamentável. Um banco que prestou tanto serviço ao Rio Grande, colaborou tanto para o desenvolvimento do nosso Estado e agora se vê dentro desses quadros de dificuldades. Eu torço para que a presidente consiga melhorar essa situação urgentemente. Paulo Sérgio, por que este jornal português fez um editorial quando os portugueses quebraram sua empresa aérea, a TAP? Um brasileiro foi lá e a recuperou. E o CEO da Nissan é brasileiro e cofundador do Facebook, também é brasileiro. Para de espalhar a síndrome do vira-lata. Está dizendo quem está dizendo isso aqui? Encontrei esse nome. O Júlio de Gravataí. E a redução de impostos do Trump, tu não fala? Já deu para perceber que ele é extrema-direita, né? Sim. Ele é do time do Luizinho Pereira Lima aqui, né? Dá para perceber. Olha aqui, ó, a TAP, ela entrou num acordo com a União Europeia, o Portugal entrou num acordo que a TAP deveria ser vendida num prazo X. Foi para lá o Fernando Pinto e o nosso conterrâneo, Luiz da Gama Mor, isso para te ver com quem está lidando, o Júlio. Uma grande figura. Júlio, extrema-direita. Luiz Carlos da Gama Mor foi para lá com o Fernando Pinto para recuperar a TAP para vender. Foi o que eles fizeram. Mas a TAP, ela nunca foi deficitária. Ela não era um presidente, ela estava ameaçada pelo corporativismo a ser uma empresa que fatalmente seria quebrada. Então foram lá, burilaram a TAP para vender. E quem comprou foi um americano brasileiro. O David Newman, da Azul, que é filho do Gary Newman, que é um jornalista, que é meu amigo pessoal, é dono da Fazenda Ponderosa, lá no Grand Canyon. A fazenda é dele. E eles são mormons. Ele teve 7 filhos e o David já tem 9. 2 deles estudaram aqui no Rio Grande do Sul. Foi lá e comprou a TAP. Né? E está todo mundo vibrando. Mas, meu amigo, um americano brasileiro. Eu não estou dizendo que não tem brasileiros com sucesso. Quem disse isso foi o jornal português, citando a Simpor, que quebrou, citando a Oi, que quebrou com a Oi é vergonhosa. A Portugal Telecom. A Oi, que assaltaram os cofres da Oi e Portugal Telecom, e o Sonai, que veio para cá, fez o que fez, que a gente sabe que o Nacional e o Big tiveram sucesso com 700 milhões de prejuízo depois da venda. É isso aí.
Isso não é em verdade nenhuma. Agora, se é verdade, dói, fica doendo, fica gemendo aí, porque a realidade é essa. A gente diz isso, não é para destruir o Brasil, porque o Brasil melhore. Se tu vai lá e diz que o Brasil é um lixo, e é perto do que a gente está vendo em outros países, não é para que... Portugal é um exemplo, um país de 12 milhões de habitantes, que tem estradas maravilhosas, é um brinco de segurança. Nós queremos que o Brasil continue assim, nós queremos que o Brasil seja uma Portugal. Mas como empreender aqui no Brasil? E digo mais, vocês querem ver um país com 200 milhões de habitantes, se tivéssemos facilidade de empreendimento aqui, as empresas multinacionais viriam. Nós somos um país com uma economia forte, com 200 milhões de consumidores. Por que as grandes empresas internacionais não vêm para cá? Algumas vêm e voltam. Né? Tem outros que vieram como a Zara, que é o cara mais rico hoje do mundo, né? Ele veio com um plano de expansão, não conseguiu fazer. A Forever 31, que veio ao Brasil pensando numa expansão gigantesca, quando se deparou com reclamatórias trabalhistas e outras... Insegurança jurídica. Segurança jurídica. É o que nós temos. Quer dizer, isso, ou seja, que é o negociado prevalecesse sobre o que está acordado na CLT, isso é um avanço grande. Um avanço fantástico. Fantástico. Esse é positivo. E isso nós precisamos fazer. Muitas coisas. Tem coisas que tu não vais concordar, tem coisas que eu não vou concordar, vocês não vão concordar, mas nós temos que chegar. Nós somos uma sociedade plural e que temos que nos entender. Eu não concordo, não é com a idade, avança a idade, os cálculos atuariais, nada disso. O que eu não concordo na reforma previdenciária é ter assaltado os cofres da Previdência, o governo, para fazer as grandes obras, inclusive Brasília, que raspou todos, IAPT, IAPTEC, IAPI, IAPC, todos. O Jair Soares esteve aqui, contou isso e mostrou. Liquidou com tudo. Liquidou com tudo. Depois para construir a Itaipu Nacional no teu governo militar, o Júlio César Gaspani. E nunca devolveram esse dinheiro. E olha aqui, ó, e agora pegam 30% da Previdência e vai para onde esse 30%? Da DRU? Vai para onde esse dinheiro? Para o Caixa Único do Governo. Devolve esse dinheiro, não tira esse dinheiro, paga o que tiraram da Previdência, não precisa nem reforma. Mas alguma coisa tinha que ser reformada, aumentar a idade. A idade tem. Eu me aposentei com 65 anos e acho que não deveria ter me aposentado. Depois de 44 anos de trabalho. A reforma trabalhista precisa acontecer essa medida. Nós precisamos valorizar o empreendedor, essa é a verdade. A gente valoriza o trabalhador e não o empreendedor que gera oportunidade. O empreendedor é um trabalhador igual. Eu acho que o maior defeito está na não isonomia. Não é o poder público que tem que gerar emprego, é a iniciativa privada, a criatividade. E tira a previdência pública da privada. Tira. Tira para te ver o que acontece. Olha aqui, o prejuízo faz isso. Vocês acompanham as sessões na Olha aqui, ó, e tem mais. Nós aposentamos guerrilheiros, indenizando guerrilheiros, estamos pagando pessoas que não trabalharam, inclusive o seu Zé Dirceu, que era guerrilheiro, com dinheiro de quem? Foi solto. Foi solto agora. Com dinheiro da Previdência, a gente deu a aposentadoria. Quer dizer, fazer guerrilha no Brasil não era um ato revolucionário, era uma aposentadoria, eles estavam aplicando na própria aposentadoria, estão todos aposentados. Aí tu pega esses meninos soldados que morreram, aquele menino de 18 anos morreu na frente do quartel em São Paulo, explodiram com o garoto, vai ver quanto ele está ganhando. O tenente que o Lamarca julgou e matou na floresta aqui no Paraná. Os familiares não ganham nada. Está ganhando como tenente, R$1.000 e poucos. Em compensação, olha, o Lamarca ganha, a família dele ganha como general. E ele foi promovido de capitão a coronel, só não promoveram para general porque deu uma grita fantástica após morte. Isso é uma vergonha. Esse é o Brasil. É isso que fizeram com a Previdência Privada. Todo esse lixo jogaram dentro da Previdência Privada no Brasil. É verdade. E o mais grave de tudo isso é que lá fora o Brasil já não é mais visto como um país emergente. Muito pelo contrário. Né? As notícias só chegam de corrupção, os avanços não existem. Isso é muito ruim para o Brasil. Atração de investimento. Os noticiários brasileiros que moram lá fora não recebem notícias do Brasil e quando recebem péssimas notícias da corrupção. Então, um país que caiu no descrédito novamente e é muito complexo isso. E nós ajudamos, eventualmente, em alguns casos, a denegrir a imagem do Brasil. Vou citar
exemplo da carne fraca, uma barbeiragem da Polícia Federal, uma dimensão completamente distorcida, algo assim abominável. Ou seja, nós ajudamos a construir uma imagem muito negativa no Aí setor. vem o abuso de autoridade, vem a história do abuso de autoridade. Exatamente, mas e toca nisso agora? Não, é Lava Jato. Não, tem que separar as politicamente coisas. correto. O problema São é que o momentos, ponto está errado, mas olha lá, abuso da autoridade, tem que ver isso aí onde já se viu. Nós tratamos de denegrir aquilo que vai bem também. Isso também não é correto, né? Tem que enfrentar isso. Não, mas sim. tem muita Só que é coisa difícil, porque hoje o bonito é falar o que todo mundo quer Não, ouvir. tem coisa boa. O agronegócio Claro, no Rio Grande do Sul, chega em Porto Alegre de avião, é tudo plantado. Tem muita indústria Óbvio, boa. mas até aquilo que tem está uma bem, nós denegrimos. E o Rio, por exemplo, qual é a imagem que se tem do Rio de Janeiro? De insegurança total. Eu estive no Rio agora há 5 dias, não vi problema nenhum. Então hoje no Rio. Hoje está uma guerra, 10 Eu ia adorar, tu ônibus passar ali na Avenida incendiados. Brasil, tu ia... A fogueira, tinha tudo. Não é? São jogos que estão comemorando ali, né? Pois é. Aquelas fogueira de caminhão, de ônibus, de tudo. Arrastões. Mas isso não é o normal, isso acontece, aconteceu Não aqui é normal também. no Não, Rio não isso, é normal. Paulo Cruz? Não é, Paulo. Não é. O Rio de Janeiro funciona, tem os bairros perigosos e tal, mas ele O funciona. Rio de Janeiro funciona, tá? Ex-governador preso, mulher de governador preso, Tribunal de Contas preso. E com tudo isso continua funcionando. Mas É uma sociedade que... botar uma grana do povo brasileiro lá para fazer Olimpíada, uma grana, não tem hospital, não tem presídio, mas botaram uma grana para fazer Olimpíada e para fazer Copa do Tem Mundo. metrô, tem BRT. Tudo graças ao dinheiro de quem? É o mínimo também, né? Não, mas É tem. o mínimo que Paulo, conseguiram botar tem. lá, né? Se botar a administração... Aí, por isso é que Tá tem, bom. tem que corrigir o que está errado. Mas não podemos deixar de citar que tem Não, coisas mas certas. e presídio, e hospitais. Isso tem que ser feito. Paulo, e pela na iniciativa semana privada. que passou, né, todos nós tivemos aí que fazer o nosso... Era a última data para o imposto de renda. Né? E daí a gente faz a declaração e tudo, e daí a gente... E o senso de reciprocidade nisso? Não tem? Não existe, Né? zero. Então, assim, hoje no Brasil, quem contribui, tu não tem uma escola, tem tu nada. não tem saúde, tu não tem segurança. Nenhuma contrapartida. Né? E esse tipo de coisa, né, dentro, por exemplo, na reforma da Previdência, eu acho que uma das coisas mais danosas que está acontecendo é esse princípio da segmentação, onde, porque ali tem uma corporação forte e que exerce força, ela ganha, ela sai fora, ou ela ganha um tratamento especial. Quer dizer, e quem, afinal, fica o tempo inteiro ali contribuindo, esse ali é o... Agora tu vê, olha o Bill de É como Osório. se fosse uma massa... O Bill de Osório está se dirigindo aos advogados, porque coincidentemente está aqui o presidente da nossa OB. Ele disse, é muito fácil falar dos políticos, do ministro Gilmar Mendes, ninguém fala. O Brasil até aí está quebrado, ele está dizendo aqui, o Bill de Osório. É que são convicções do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma aplicabilidade de acordo com a Constituição Federal, que só depois do transjulgado pode ser preso, mas também tem realidades para milhões de pessoas que estão presas sem a condenação de segundo grau. Né? Com um fundamento dizendo que fere a ordem pública, a ordem... Então, que se aplique para todos. Agora, a grande maioria dos brasileiros estão presos, responderam um processo preso, foram condenados em primeiro grau preso e ainda não têm condenação de segundo grau e continuam presos e negados seus habeas corpus, com base na fundamentação de prevenção. Então, é dois Brasis. Como é que eu trato uma pessoa que está com a mesma condição diferente e concedo a liberdade? Vamos ver o caso da mulher do Sérgio Cabral, por exemplo. Quantas mulheres, mães, estão presas, Absurdo. pedindo o benefício da prisão Absurdo. negada e ela consegue? Isso no STJ? E com mães Isso não não existe, deixar os filhos, realmente. Isso não né? existe. Então aplica para todo mundo, não aplica. Isso dá descrédito, isso gera ruínas. Se o judiciário começar a ruir, é o grande risco. Porque as duas pilares já estão totalmente em pó, que é o executivo e o legislativo. Se o judiciário for por esse caminho, o Brasil não terá freio. E não vamos tirar na um pouco questão. até da Lava Jato, vamos botar o goleiro Bruno, como é que ele foi Também. libertado pelo Marco Aurélio. Mas porque ele disse que estava na questão, aguardando o julgamento seu do recurso da condenação do Tribunal do Júri, há mais de 20 anos. E aí o juiz revogou e mandaram de volta.
o STJ mandou de volta. É o mesmo caso do Zé Dirceu. Não tem condenação. Por que voltou Estamos carentes nos dias atuais e mais do que nunca de lideranças. Aventureiros aparecem e nos enganam. O procedimento de higienização, afastando os aproveitadores, não acontece. E fará com que as pessoas sérias se afastem. Precisamos de pessoas sérias e competentes. O Jorge Luiz Lisboa Guelzer de Erechim. Vamos agora ao momento de engenheiro aqui no Pampa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo, em tempos de incertezas é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Santa Rosa e Bagé. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite estas e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros, onde nosso maior projeto é você. Só a previdência privada, que é pública, que como monopólio dá prejuízo. Só no Brasil mesmo. E o Júlio fica bravo ainda. Agora vamos ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, agora presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Olha, uma grande novidade, sei que é novidade, né? Onde é que vai jogar o Novo Hamburgo e o Inter? Caxias. Caxias. Já ficou definido? Já. Eles não conseguiram terminar, né? Agora Tu és Colorado? Colorado. Ah, então por isso sorriso, tu desse sorriso. Ninguém sabia que ia ser Caxias, mas é interessante. Regra, se existe uma regra, é que nem a questão Vale do para um, goleiro. vale para outro. Vale para um, vale para outro. Eles não conseguiram terminar as Exato, arquibancadas então não móveis, tem né? como ser diferente. terminar, né? Senão nós Não estaríamos terminaram, só uma encaminhando parece. o Brasil que a gente não quer. Porque, na É o Brasil verdade, que a dá um jeito segurança para tá tudo e muito- que descumpre regras. Então, é um centenário. Coerência. Mas do jeito que o Inter está jogando, pode ser qualquer lugar. Vai ser campeão. Que eu espero. A torcida colorada seria maior em Novo Hamburgo. Tempo, né? em Porque Caxias. no primeiro Eu tempo acho que foi isso não está sofrível. tão assim escrito, Não, né? não. Mas Realmente foi não A está situação do tão Internacional assim, só né? é melhor que a do Grêmio, porque o Internacional está na final. É, O Grêmio não, chegou aí eu à final, concordo então contigo. isso Essa é a única diferença. Precisa ser... Não, mas todo mundo sabia que ia ser Caxias. Né? Agora sem goleiro vai ser Independente. difícil, né? Paulão, goleiro do Inter. Vocês não se admirem se o Paulão entrar fardado de goleiro. Aí foi o boi com a corda. O Brasil necessita de mais investimentos em educação. O povo educado aumenta seus conhecimentos em todas as áreas e acaba com a transgressão, tais como crimes, infrações, trânsito e demais. O Marcelo, lá da nossa terra de Cachoeira. Agora, olha aqui, antes, os dados, agora fui naquele evento que a PGE promoveu no Tribunal de Contas do Estado. Eu mediei lá um dos debates. Sim. E os números são estarrecedores. Nós temos 2.800.000 crianças fora da sala de aula. Nós temos, acima de 15 anos, nós temos 11 milhões de analfabetos no Brasil. E analfabeto funcional, então, é mais de 20 milhões. Isso aí, E aí, Acho que isso está na raiz disso tudo, né, Paulo? É muito Sim, sério. falta de Porque- investimento, né? Falta de interesse nessa
camadas sociais. Essa E essa é uma mentalidade de que o empresário sociedade é bandido. preparada é que é capaz de gerar líderes, gerar Não contestação, e não ser submissa. não ser Nós submissa. somos muito submissos. Há quantos anos a gente ouve falar que a solução está na educação? Sempre. É verdade. A vida inteira. E Só você que tá na educação. Daqui a 30 anos vai estar ouvindo falar a mesma coisa. O CPR Sindicato faz isso e faz greve há 30 anos. Eles mudaram alguma coisa para pior. Tem alguma providência para melhorar? Tudo que se muda na educação é para pior. Tiraram as matérias essenciais, aí incluíram educação sexual. Isso é coisa de casa, isso não é coisa de colégio. Barbaridade, né? É um tema que deu muita repercussão. Então, a gente perdeu muita qualidade no ensino, as escolas públicas perderam seus espaços, né, o descrédito, a profissão. E olha quando o privado administra. O Colégio Farroupilha, eu sou conselheiro da mantenedora do Farroupilha, tem 300 alunos aqui no CPUR, todos carentes. O Colégio Banca é os mesmos professores do Farroupilha aqui. As notas acima de 8 tem matrícula de graça no Colégio Farroupilha. Mais de 20 esse ano passaram e estudam de graça até concluir o 2º grau. Tu vê que olha que as pessoas bem aculturadas, elas dão respostas. Nós estamos falando, a qualidade está no ensino. Aqui são os professores do Farroupilha que dão aula. Sim, sim. Nós tivemos uma juíza de direito aí, que era faxineira, fazia faxina para pagar o seu curso de direito. E conseguiu a escola de magistratura. É a juíza hoje, ela contou a história num livro. Então tem sem número. A educação é básica para a cidadania, né? Sim. Um povo sem educação não tem cidadania. Mas aí tu tira, tu rouba. Olha aqui, pior que o roubo é a incompetência, que dá tanto prejuízo para a nação. Tanto não dá mais prejuízo do que a própria corrupção. Nós estamos esquecendo do tráfico de drogas também, que faz domínios desses lugares carentes que temos, faz a coabitação dessas crianças que não estão na escola. Vamos aqui. O processo da educação ele é longo, ele não traz um resultado imediato, logo deixa de ser espaço interessante. né? O tráfico hoje é Mas também assim, né? Existem ilhas, né? E tem municípios aqui no nosso próprio estado que são ilhas de excelência. Então, a questão da educação, ela é uma opção, ela é uma questão de ser uma prioridade ou não ser uma prioridade. Na verdade, Suzana, acho que tu falou um termo aí que para mim não é a salvação da lavoura, mas o Brasil passa por aí, a municipalização. Na verdade, nós temos que efetivamente ter um pacto federativo que comece da base. Um novo pacto. Mas um novo e verdadeiro. Falou, menos Brasília, mais aos municípios. Ali as coisas acontecem diferente. Então, o Brasil é um país de dimensão continental e esse sistema é leis A federação hoje é uma utopia. É uma utopia, então nós precisamos de um novo pacto federativo e efetivamente respeitar presidente do Banco do Sul vai ler. Vai tirar força de Brasília. Que a base da nacionalidade é o município. Quem comanda é Brasília. Quem mandou esse e-mail é a Salete. Ela diz assim, o grande problema deste país são os políticos, os mais caros do mundo. E realmente é uma verdade, né? A gente já viu várias matérias onde o político anda de ônibus, né? Tem que cozinhar sua própria comida. Se você acha que a educação é cara, experimente o preço da ignorância. Derek Bock, ex-diretor de Harvard. É uma frase dele, né? Fantástica. É uma frase dele. Estamos pagando caro pela Nós estamos pagando esse somos preço. exemplo. Mas tem Parabéns, Salete. Paulo, tem algumas caixas pretas que não se fala, né? O Legislativo, né? A Câmara Municipal, a Assembleia, falam em economia e tal. Vai ver os quadros funcionais deles. Vai ver os quadros de carreira. Quantos eles têm aposentado. Quer dizer, quantas pessoas têm... Nós temos um exemplo de um vereador aqui em Porto Alegre, do Partido Novo, que não aceita, que tem parece assessor, então ele está devolvendo valores absurdos para a Câmara Municipal. Quer dizer, é isso. Quando eu era guri, quando nós éramos jovens, a Câmara Municipal, as pessoas trabalhavam lá graciosamente, pessoas exponenciais da sociedade iam participar da comunidade. E assim se construíram. Todas as cidades do Rio Grande do Sul, para não falar de outras, ou no mundo, tem uma igreja, ou duas. Isso foi construído pela comunidade. Colégios de freiras construídos pela comunidade. E a comunidade hoje ela quase não consegue mais mobilizar. Sim. As pessoas deixaram de fazer isso. A sociedade ou uma comunidade, ela se fiscaliza automaticamente. Faz parte de um clube como Sojipa, União,
ali cometer algum ato ilícito, está excluído da sociedade. E isso é que, como um país deve se reger assim. Então vamos ao ponto final, doutor Paulo Cruz, presidente Cid Lores, em nome de FG, Business School, em nome de Gimo e da nossa FCDL com que comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Suzana Cacuta, nosso presidente, Badesul, seu ponto final. Meu ponto final é educação. Eu acho que eu sou um pouco otimista de que a solução ela é de curto e médio prazo. Eu acho que a nossa grande saída é uma reversão no processo de educação. Priorizar qualidade em vez de quantidade, né? Eu sei que isso é difícil, mas é por aí que os países tornaram pessoas cidadãs e essas pessoas se tornaram líderes e fizeram a diferença no desenvolvimento. Eu acredito muito nisso. Júlio César Gaspani, eu me associo. Deputado, prefeito de Cachoeira e chefe de gabinete da nossa OAB. Eu me associo. Eu fico feliz pelo presidente Ricardo Breyer de ter um chefe de gabinete como o senhor. Eu acho que É verdade. É verdade. é uma dádiva. Obrigado. É um prestígio, né? Obrigado. Mas o que eu me associo à sua proposta, acho que a solução é pela educação e precisávamos rever a questão fundamental do ensino integral, de tempo integral. Nós precisamos, a escola de tempo integral é uma necessidade, porque o tempo ocioso é que se presta para outras coisas desagradáveis. Então a criança precisa ter assistência integral na escola, toda a oportunidade possível para que ela possa se desenvolver. Eu, por outro lado, desde 2007, estou engajado com o Breyer, com o Lamarck, com toda a OAB, numa campanha, agora chega, combate à impunidade e à corrupção. Nada melhorou de lá para cá. Pelo contrário, a situação se agravou. Hoje nós vivemos essa calamidade pública. A sociedade não aguenta mais. O povo está desiludido, desencantado, desassistido, porque não vê uma resposta imediata como assistimos hoje. Impunidade e corrupção é o grande mal do nosso país. Precisamos resolver essa questão. Paulo Cruz, presidente do Cid Lores. Primeiro, agradecer o convite, Paulo, sempre um prazer estar aqui, ainda mais no meio de uma bancada tão seleta, e lembrar ao consumidor que nós temos agora o Dia das Mães, no mês de maio, segundo domingo de maio, e que as lojas de Porto Alegre estão prontas, aptas, com muito presente para as mães, e não deixe de lembrar delas nesse dia tão importante. Presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer, seu ponto final. Dizer que nós estamos fortes no plano de valorização da advocacia. Amanhã estou iniciando uma viagem de 3 dias pelo interior do estado. Vou a Santa Maria, Santiago, São Borja, Itaqui. Inauguramos uma sede. Uruguaiana, Alegrete e voltamos a Porto Alegre. Para deixar a advocacia forte, porque entendo ainda que nós precisamos ter uma segurança jurídica. Isso se dá muito através do advogado capacitado e ter uma instituição forte para aqueles que, de alguma forma, com abuso de autoridade, querem calar a voz do advogado, porque se calar a voz dele, cala a voz da cidadania. E a OAB está presente nesses temas justamente para fortalecer a voz da cidadania através do advogado. Nosso deputado Sérgio Turra, seu ponto final. Paulo Sérgio, o pessimista e o otimista têm diferenças enormes. A principal é que o pessimista sofre antes, durante e ao final. O otimista, se tiver que sofrer no final. Então, eu prefiro ser um otimista, acreditar. E, sem dúvida alguma, nós estamos conscientes de todos os problemas que falamos. Os políticos hoje, merecidamente, por causa de alguns, são o alvo número 1 da indignação, da população, enfim. Mas eu friso, ninguém veio do inferno nem de Marte. Todos nós temos um compromisso com o nosso país. É a hora de nós termos atitude, colocarmos a cara para bater. Então, nesse sentido, eu me sinto bastante tranquilo. Eu estou tentando fazer a minha parte, nesse momento, exercendo um cargo público, mas sei que não é isso que eu sou. Sou advogado, estou deputado e eu acredito que as pessoas precisam se conscientizar
nós precisamos agir mais coletivamente. E efetivamente, se a educação, e de fato ela é talvez o principal esteio, né, de uma sociedade forte, desenvolvida, nós como cidadãos, como eleitores, precisamos nos ater a quem nos apresente isso, mesmo que este tratamento leve mais tempo. Nós somos imediatistas e, lamentavelmente, como sociedade, individualistas. Acompanhem uma campanha de um político que está tão execrado hoje em dia para ver o que o cidadão, o eleitor, faz e pede. E aí nós vamos tirar também a conclusão de que somos todos o mesmo Brasil. E o conserto depende de nós. Muito bem. Eu quero rapidamente, qual seria hoje o seu nome para uma liderança nacional para mudar esse país? Nós temos um nome aqui dentro da ordem que se chama Cláudio Lamarck. Não, fora Cláudio Lamarck. Por que não? Não, fora Cláudio Lamarck. Eu não tenho, sinceramente... Daí é corporativismo, não dá. Não, eu posso dizer o que é o Cláudio, ele não pode. Na verdade, fora isso, todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Cláudio em vários temas da cidadania tem sido muito importantes. Mas dentro dos partidos, né, não sei se foi por culpa dos partidos que não se possibilitou oxigenação e a possibilidade de nós termos novas lideranças. O processo da nova liderança ele é gestado com o tempo. E isso acho que os partidos ao longo dos anos, pela questão cultural de se manter no poder em nome de alguns poucos, também acho que secou a fonte e ceifou a possibilidade de novas lideranças. Acho que alguns partidos desse país... O senhor não cita nome nenhum, então? Eu não tenho nenhum nome hoje. Deputado Sérgio Turra. Olha, eu vejo hoje, estou acompanhando e vejo com algum entusiasmo, mas é óbvio que é muito cedo ainda para falar, o João Dória. Ele é um elemento diferente desse processo. O Blairo Maggi não? Por que não? Pode ser também. São nomes, eu vejo o João partido. Dória. Mas eu não... O senhor está sentindo? Eu estou seguindo a tua regra, que eu não estou sendo partidário nem corporativo também. Tá, então Dória. João Dória. Com 4 meses de gestão já é o... Não, veja bem. Hoje já foi Joaquim Barbosa, já foi o Moro, já foi o Aécio Neves, já teve vários namoradinhos no Brasil. O Paulo Sérgio não deixa a gente concluir o raciocínio. Mas eu falei que pelo tempo... O senhor deu o Dória, eu estou perguntando. Nós estávamos falando aqui em novidades. Este é um nome novo, que vem tendo atitudes, obviamente, falei isso no início, é muito cedo, ainda apenas 4 meses, tem se aproximado do setor empreendedor, tem demonstrado que quer ser parceiro, tem falado sobre privatizações, ou seja, é de São Paulo, não é? É a capital do nosso principal estado, me parece que é um nome que surge. Um nome, ou seja, alternativas nós temos. Nós temos o Jair Bolsonaro, mais à direita, muito mais radical, enfim. Tem alguma coisa, mas o João Dória, dentro disso que nós estamos falando de novidade, me parece ser uma novidade. Eu estou vendo que a mídia é forte mesmo, hein? Muito. Estamos vendo aqui no deputado a envergadura do Sérgio Turra, né? Mas que 4 meses está apaixonado pelo João Dória. Vamos falar do Nelson Marquesan. Hein, Paulo? Vamos falar do Nelson Marquesan. Tem futuro. Muito? Também. É um bom discurso. Essa é a sua solução para o... Não, tem boas atitudes. Qual é a sua solução? Um nome. Não a solução. Não tem nome. Não, mas a solução... Eu não tenho nome. Não tem nome. Só vamos intensificar a nossa campanha que o presidente falou a partir de janeiro, no esclarecimento do voto. Vamos fazer essa campanha no sentido do voto não tem um Messias. Consciente. O seu nome, voto consciente. Eu não tenho nome, mas tenho uma angústia. Eu acho que o Brasil não pode chegar ao ponto de a gente estar de novo à mercê de uma aventura. Mais uma. A do Collor foi... Bom, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve como partidos da sua base aliada, na espinha dorsal dos partidos, PSDB, PFL e PMDB. Qual era o ministério do Sarney? Eu estou dizendo aqui o Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem. Não, estou dizendo, o PMDB estava dentro. O PP, eu até achei que o PP tivesse, não estava. O PP que estava fora. O Fernando Henrique? O PDS na época. PSDB, PFL, o DEM de hoje e o PMDB. Estava sim, o PP... Mas não, aqui na espinha dorsal, está falando da espinha dorsal. Vai encontrar aqui na frente o PP, por certo. Né? Claro, tem todas. Sim. Tem todas. Obrigado. Paulo Cruz.
Obrigado pela honra, pelo privilégio. Muito obrigado. Então, Sérgio Cutuquini com vara curta, tá vendo? Faz parte do programa, viu? Faz parte. No final, sem tempo para responder, mas também... Bom, então, aí tem 30 segundos para responder. Serve? Olha, Paulo Sérgio, nós aqui, o PP do Rio Grande do Sul, mergulha muito, porque nesse período que tu falaste aí do partido estar com os outros, nós desde 2002 estamos contra, inclusive, o nosso Partido Nacional. Acho que a gente tem que começar a faxina de dentro de casa. Não adianta só acusar os outros, tem que antes olhar o umbigo. Então, nós, a nossa parte, estamos fazendo. PP do Rio Grande do Sul. Sou como seu pai, eu sou arenista. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.